Viver uma vida de gratidão não é algo fácil. Mas esse não é um problema apenas dos nossos dias ou dessa geração. Existe uma história da vida de Jesus que ilustra bem essa realidade. Certa vez, Jesus estava passando por uma cidade quando ouviu alguns gritos. Eram 10 homens, 10 leprosos, que lá longe chamavam por Jesus. Eles não podiam se aproximar. Eles tinham que ficar longe de todas as pessoas porque eles eram altamente contagiosos. E aí eles gritaram e disseram: Jesus, tem compaixão de nós. Certamente eles tinham ouvido falar dos milagres que Jesus fazia. E talvez eles pensaram: quem sabe a gente também pode ser curado. E Jesus ouviu o grito deles e disse: vão até o templo e apresentem-se ao sacerdote. E eles, eufóricos, começaram a correr em direção ao templo. E no caminho, eles perceberam que estavam curados. Mas a história conta que apenas um desses 10 homens voltou para agradecer a Jesus pelo grande milagre que ele tinha feito. Que ingratidão, não é mesmo? Mas mesmo nós podemos experimentar a ingratidão nos nossos pequenos atos, nas coisas que nós fazemos pelos outros e que muitas vezes não recebemos o reconhecimento, que não temos a sensação que o outro é grato por aquilo que fizemos. E como dói, não é? Por outro lado, talvez algumas vezes nós não tenhamos sido gratos. E aí depois a gente volta e vê essa realidade e tanto um como o outro faz parte da vida. Mas enquanto eu pensava sobre essa história, eu fiquei imaginando como é natural que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pensar na ingratidão dos 9 homens que não voltaram para agradecer a Jesus. Porque como alguém pode ser tão mal agradecido a esse ponto? Mas aí essa história me levou a refletir também na nossa própria ingratidão e de como muitas vezes a gente se esquece de agradecer a Deus e aos outros por todas as bênçãos e presentes que nós recebemos todos os dias. E é muito importante que a gente reflita sobre isso, porque parando para pensar, a ingratidão, ela tem a sua raiz no orgulho e na pressuposição de que o que nós recebemos é, de certa forma, uma obrigação que os outros têm com a gente. Mas para melhor entender, para melhor experimentar a gratidão, a gente precisa entendê-la ligada à graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Espiritualmente falando, a graça de Deus é tudo aquilo que Ele nos dá sem que a gente mereça. Ou seja, tudo. Tudo é um presente de Deus. Ele não faz por obrigação ou porque a gente mereça, mas simplesmente movido pelo seu amor. Pensando assim, nós temos incontáveis motivos para agradecer. Faça esse exercício. Todos os dias, separe alguns minutinhos, feche os seus olhos e reflita sobre algumas coisas pelas quais você é grato. Você vai ver quanto nós temos para agradecer. E por que, afinal, o título desse vídeo é A Gratidão e o Caminho da Felicidade? É muito simples, porque quanto mais formos agradecidos, mais felizes seremos. Porque a nossa felicidade não será baseada nas nossas circunstâncias, mas nesse reconhecimento da graça de Deus nas nossas vidas. Deus nos enche de presentes todos os dias e Ele continua nos presenteando
motivado pelo seu amor, mesmo se a gente não for agradecido. Na história, ele não desfez o milagre para os 9 leprosos que não foram agradecidos. Não, todos os 10 foram curados. Mas apenas o homem que voltou para conversar com Jesus e agradecer, pôde aprofundar a sua relação com Deus e pôde ouvir de Deus a seguinte frase: vai, a tua fé te salvou. Mas Deus deseja que a gente seja agradecido, porque Ele quer que haja uma maior harmonia no nosso relacionamento com Ele e assim com os outros também. Quanto mais a gente for agradecido, mais a gente ama e mais a gente vai ser feliz. E os nossos relacionamentos vão ser mais harmoniosos se a gente cultivar a gratidão e o amor. A gratidão é uma prática e, como toda prática, ela pode ser desenvolvida. E é esse o meu desejo para mim e para você, que sejamos mais gratos e mais felizes. E assim, eu agradeço a você por ter passado esses minutos aqui comigo. E que, se esse vídeo te ajudou, você possa compartilhar com outras pessoas. Um grande abraço, fiquem com Deus.